Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus Missão aos Povos. E como sempre fazemos antes de nossas lições, há um convite especial para você. Inscreva-se em nosso canal, ADMP TV. Se você já é um inscrito, ative o sininho de notificação logo aí, para que você fique por dentro de todas as novidades aqui do canal ADMP TV. Cultos ao vivo, congressos e mensagens que irão com certeza edificar a sua vida e te dar base para uma vida espiritual saudável e frutífera. Fique conosco, Deus tem algo para falar profundamente aos nossos corações. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 4, que tem como título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. O nosso textuário diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 11. Nós chegamos no capítulo 4 de Hebreus. O capítulo 4 de Hebreus e o capítulo 5, com certeza, são dos capítulos de mais difícil interpretação e de estudo dessa carta, desta epístola. Por isso que nós iremos nos debruçar sobre ele de forma pausada, de forma calma, para entendermos o que é que o autor quis transmitir através dessas exortações para a nossa vida, tanto, obviamente, para os hebreus que na época receberam esta mensagem, quanto para nós hoje, crentes da atualidade. No capítulo 4 e no capítulo 5 de Hebreus, nós encontramos uma das exortações mais incisivas desta epístola. Capítulo 4 e capítulo 5, o autor irá se debruçar sobre duas temáticas: o repouso, e para isso ele irá fazer uso da figura de Josué, e também do sacerdócio de Jesus, para isso utilizando a personagem Arão. Logo, quando olhamos para isto aqui, nós podemos dividir essa passagem em duas premissas. Hebreus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 14, nós iremos nos atentar para o repouso, a importância do repouso e a figura de Josué. O restante do capítulo 4 e todo o capítulo 5 será para tratarmos sobre a figura de Arão e o sacerdócio de Jesus. Essa parte será mais propriamente aprofundada na nossa lição de número 5. Portanto, nós temos aqui um duplo desafio, que é fazer uma exegese, até mesmo escatológica, do capítulo 4 de Hebreus e entender o que significa descanso, quais são os tipos de descanso e o que Josué tem a ver em relação a esta passagem. Só recapitulando o que nós já estamos vendo há um bom tempo, neste momento vale a pena recordar que o autor aos Hebreus, ele escreve para um público judaizante, um público que estava imerso em uma cultura mosaica de guardar as leis e que estava se convertendo agora ao Evangelho de Jesus. Portanto, devido ao contexto histórico no qual estava imerso, contexto de perseguições por parte dos romanos, convencimento e evangelismo reverso por parte daqueles que ainda seguiam o judaísmo, que ainda seguiam as leis mosaicas, a lei mosaica ao pé da letra, há um desafio e uma tentação para que esse público a qual essa epístola é direcionada volte às suas raízes judaicas. É curioso porque esta carta, ao que tudo indica, tinha como objetivo principal ser lida, ser pregada nas sinagogas e nos cultos desses novos cristãos. Apesar de serem novos,
veremos mais à frente que o autor não poupa a eles exortações incisivas, fortes, em alguns momentos até críticas, quando, por exemplo, diz que já não são tão crianças assim e que precisam de um alimento mais sustentável, que dê mais sustento, dê mais fibra do que apenas o leite, um leite materno, um leite incipiente. Vale ainda a observação de que neste capítulo 4 há uma exortação forte baseada no verbo temamos. Nós iremos mais à frente, portanto, nos debruçar sobre este capítulo 4, que é um capítulo onde há um alerta para mim, para você, um alerta que ultrapassou os anos e que chega até nós, de que nós não devemos abdicar da luta, da peleja, em busca do real repouso de Deus. Ao apresentar questões retóricas neste versículo, o autor ele encoraja tanto aos seus contemporâneos quanto a nós a manter a nossa fé firme em Cristo. É curioso como o capítulo 3 e o capítulo 4 montam uma narrativa do Êxodo. No capítulo 3, que nós nos debruçamos sobre ele na lição de número 3, quando falamos sobre a importância de Moisés e a superioridade de Jesus sobre Moisés e sobre a aliança mosaica, nós vemos que havia um papel muito claro para o grande legislador. Nós falamos, por exemplo, sobre o apostolado, que Moisés foi chamado como um apóstolo para revelar para o faraó do Egito e aquela nação sob a sua tutela a importância de Deus, o caráter de Deus, a figura de Jeová. Por outro lado, nós vimos também que nós vemos a figura de Jesus como o apóstolo supremo, porque enquanto Moisés tinha um ministério terreno e temporal, o apostolado de Jesus é um apostolado eterno, atemporal, e ao contrário de Moisés, que revelou Deus a uma nação específica, Jesus revela o Pai a toda a humanidade, a todos aqueles que nasceram, que nascem e que vão nascer. Este é uma decisão crucial e um atestado que realmente Jesus tem um ministério superior ao de Moisés. Agora, o autor desta epístola continua nessa linha e chega o momento de comparar Jesus ao capitão Josué, o capitão que guiou o povo pela conquista a Canaã, buscando o repouso que havia sido prometido por Deus à sua nação, à nação hebraica, ao povo hebreu. Agora o que nós vemos é que o autor ele vai comparar o papel de capitão e de líder Josué, buscando o repouso, com Jesus, também como líder, também como um capitão, guiando-nos a buscar um repouso, porém não um repouso terreno ou um repouso temporal, mas um repouso que é atemporal e que é perfeito e que é completo. Portanto, nosso objetivo aqui é entender a comparação feita entre Josué e Jesus e também nos debruçar sobre a expressão repouso, o que ela significa, se ela é temporal, se ela é atemporal, se ela é presente, se ela é futuro, se é perfeita, se é imperfeita, completa ou incompleta. E é justamente nesse ponto que nós agora iremos entrar, destacando, portanto, a figura do repouso. Primeiramente, nós vamos perceber que aqui há uma exortação, só para fazer um paralelo com as nossas outras aulas, essa é a terceira exortação, e é uma exortação muito forte. Ela começa com uma grande advertência. Essa advertência você pode ver no verbo temamos, que aparece logo no começo do capítulo 4. O verbo temamos aqui vem do grego phebotemen, que lembra fobia, lembra medo, e na verdade phebotemen significa tenhamos grande pavor ou tenhamos grande medo. Veja que
o autor desta epístola utiliza um verbo muito forte para dar uma ênfase, para destacar, para enfatizar a importância de atentarmos para o fato de que precisamos lutar pelo nosso repouso. Quando olhamos para isto aqui, a advertência que aqui está posta é para a incredulidade com relação ao Evangelho. Pense bem, o autor desta epístola estava escrevendo para um público que parecia não dar a atenção devida ao Evangelho de Jesus e à promessa de um repouso. Portanto, para acordar, numa linguagem metafórica, para despertar esses novos crentes para esta realidade, ele parte para este verbo temer, ter grande medo, ter grande pavor. Isto porque ele associa, ele faz um link, uma ligação com dois eventos que se sucederam, que aconteceram lá no Êxodo. Primeiro, ele chama atenção para o fato de que parece que os novos cristãos se esqueceram dos episódios de Massá e Meribá, lá em Êxodo capítulo 17, quando o povo reclama, contenda com Moisés e contenda com o próprio Deus, porque não havia água e há uma espécie de rebelião, sendo que, portanto, Deus orienta Moisés a tocar na rocha para que da rocha saísse água. Portanto, aquele povo de Meribá e Massá não sabiam, por exemplo, que aquela atitude indolente, aquela atitude impensada, aquela atitude imprudente que tomaram de se rebelar contra Moisés, fatalmente desencadearia mais à frente no episódio de Cades Barneia, onde o povo também se revolta, também se levanta de forma muito incisiva contra Moisés, ao ponto de querer apedrejar Moisés, Calebe e Josué. Só para você relembrar comigo, o episódio triste de Cades Barneia é aquele episódio em que Moisés envia 12 espiões para conhecer a Canaã. Eles já estavam na fronteira, eles já haviam chegado à margem daquela região que era a Canaã, para eles a Canaã prometida. E Moisés envia 12 espias, e quando voltam, ao invés de trazer atitude de alegria, ao invés de trazer uma atitude de confiança, o que se vê é uma atitude triste de incredulidade, uma atitude de rebelião. Não era compreensível isso. E naquele momento, Deus se ira e diz: olha, justamente por isso que esta geração não entrará no repouso, devido a ser uma geração de coração duro, de espírito não quebrantado. Pense comigo, uma geração que viu tantos milagres, uma geração que viu a providência de Deus através do maná que caiu do céu, uma geração que viu a providência de Deus através da coluna de fogo que lhes aquecia, iluminava a sua noite, a nuvem, não é? Que lhes dava refresco durante o sol escaldante do deserto. Aqueles que viram água brotar da rocha, cordonizes serem providenciadas quando quiseram comer carne, mas estes mesmos, quando se depararam com uma terra povoada por gigantes, agiram com rebelião, dizendo: olha, saímos do Egito para morrer aqui nas mãos deste povo. Não tinham confiança, não deram ouvido à palavra de Deus, não deram ouvido ao evangelho entre aspas, que foi pregado por Moisés, através da lei, através do seu exemplo de confiança. Portanto, Deus se ira e diz: vocês não entrarão no repouso, vocês não entrarão na Canaã. Olha o que o escritor aos Hebreus chama a atenção nessa advertência, justamente para que aquele povo não desprezasse agora novamente o evangelho, reforçando as palavras de Davi: olha, não despreze esse evangelho, porque senão vocês não entrarão no repouso. Agora, quando pensamos em repouso, o que isso significa para nós? Que repouso é esse?
Que advertência é esta que nós temos? Qual é o repouso que Deus está se referindo nesta passagem? E é justamente por isso que nós agora vamos nos ater a essa expressão importante, repouso, entender onde é que a figura de Josué entra nesta passagem. Onde é que Josué aparece aqui como uma comparação e um tipo de Jesus? O que o autor, então, nos coloca aqui é que nós não devemos ser vencidos pela incredulidade. Veja bem, os israelitas, eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram o evangelho por meio de Moisés e por meio dos milagres. Porém, para eles nada adiantou ouvir, pois não tiveram fé até o final. A proclamação é clara, a fé segue o ouvir. Não adianta apenas ouvir se não houver fé. É particularmente interessante destacar que os israelitas tiveram fé para sair do Egito, mas veja só, não tiveram fé para entrar na Canaã. E neste ponto é onde o escritor desta epístola chama a atenção, pois não adianta apenas ter uma fé parcial, dar o primeiro passo, precisamos continuar nesta caminhada rumo ao repouso. Falando em repouso, é aí que nós chegamos na parte mais desafiadora desta epístola. O capítulo 4 chama a atenção para uma aparente ambiguidade. E que ambiguidade é essa? É uma ambiguidade apologética, é uma ambiguidade escatológica, porque a pergunta que se faz quando lemos o capítulo 4 de Hebreus é: o repouso que esse capítulo está se referindo? E eu convido você, professor, você aluno, que não leu toda a epístola aos Hebreus, que leia. E se você leu a epístola toda, mas não lembra com detalhes o capítulo 4, releia antes de prosseguir a este vídeo, para que você entenda com pormenores o que nós estamos falando aqui. No capítulo 4 nós temos o repouso sendo destacado. Mas esse repouso é um repouso temporal? É um repouso para o agora? Ou é um repouso para o porvir? É um repouso para o que irá acontecer? E é importante observar que o autor aos Hebreus, ele destaca os dois comportamentos. Ele diz: olha, ao repouso para o agora e ao repouso para o que haverá de acontecer para o futuro. O primeiro grande pregador, teólogo, a falar sobre o aspecto presente deste repouso foi ninguém menos, ninguém mais do que John Wesley. John Wesley foi um dos primeiros a destacar o caráter presente deste repouso. Leiamos Hebreus capítulo 3 e alguns versículos e depois também Hebreus 4. Comecemos com o versículo 11, que diz assim: eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado o descanso, verbo futuro. Hebreus 3,18 diz: e de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Lembra aqui do episódio de Cades Barnea, que nós comentamos agora há pouco? Agora, Hebreus 4, versículo 3, há uma mudança no tempo verbal. Ele diz: portanto, nós, os que cremos, recebemos. Atentou-se a isso? Recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Veja só, o irmão e a irmã devem se atentar, principalmente a esta última passagem que eu li, que o descanso aqui descrito, ele é atemporal.
Veja que esta é a primeira diferença entre Jesus e Josué. Josué, como capitão, guiou o povo a uma conquista de uma Canaã temporal, uma Canaã prometida para aquela situação, e cá entre nós uma Canaã um tanto turbulenta. No entanto, Jesus, ele proveio, ele organizou, ele projetou e constituiu um descanso. E segundo o que nós vemos aqui, um descanso que já estava pronto desde antes da fundação do mundo. Um descanso que já estava colocado antes do homem ser criado, antes de tudo. Isto porque Jesus já tinha todo o seu plano traçado, Deus já tinha todo o plano salvífico pronto e estabelecido. Portanto, o descanso de Jesus supera o descanso de Josué, porque ele é um descanso eterno, e eterno, contínuo para ambos os lados, tanto para trás, vislumbrando o passado, quanto para o futuro, quanto para a frente, antevendo o futuro. Logo, o que nós vemos aqui é que o descanso aqui citado tem dois caráteres. Primeiro, caráter presente, porque ao aceitarmos a Cristo, ao nos achegarmos a Deus, nós temos automaticamente um descanso, e esse descanso pode ser traduzido como paz, como a situação de paz que excede a todo entendimento. Observe que o descanso prometido a nós não está atrelado à situação financeira, econômica do mundo no qual vivemos, ou está atrelado ao estabelecimento e à paz moralística deste mundo, ao turbilhão ou à efervescência de acontecimentos que estão rondando o crente, o cristão. Agora não. Este descanso reflete uma paz que é proveniente de saber que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Esse descanso que reflete um estado de espírito, esse descanso que reflete um momento de glória, ele é um descanso para o presente, não é um descanso para o futuro. Por outro lado, Jesus claramente destacou durante o seu ministério aqui na terra, depois também continuado pelos apóstolos em outros momentos, que há um descanso perfeito, há um descanso maior, que está livre da corrupção deste mundo, que está livre de ser afetado por qualquer agente externo, e esse descanso é o que está reservado para aqueles que forem fiéis até o fim. Está reservado para aqueles que ouvirem, pelejarem, lutarem e não pararem no caminho, não pararem na campina, mas que prosseguirem até o final. Esse descanso é o céu, é o descanso a nós reservado, é o descanso a nós estabelecido, um descanso perfeito, reservado para aqueles que combaterem o bom combate e permanecerem fiéis até o fim. Portanto, o que nós entendemos aqui é que esta passagem traduz dois descansos: o descanso presente, a nós dado, pois uma vez em Cristo nós temos paz com todos, e o descanso futuro, provido por Deus, arquitetado desde a fundação do mundo, onde nós teremos paz perfeita, descanso perfeito, e lá nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Portanto, quando há uma exortação para que os crentes permaneçam fiéis, é justamente por isso, para que não sigamos o exemplo daquela geração que pereceu no deserto, que teve o seu esqueleto embranquecido pela areia e pelo sol do deserto, do êxodo, mas que prossigamos até o fim, para que, diferente deles, alcancemos o pleno repouso, o repouso tanto aqui na terra, o descanso, o repouso
presente que nos é dado por Cristo quando chegamos a Ele, mas também o repouso perfeito, a Canaã celestial que nos aguarda. Quando verificamos esta passagem, é importante destacar que nós conseguimos dissecar aqui 4 tipos de descanso. Nós temos o descanso da criação, nós temos o descanso do sábado, nós temos o descanso da Canaã terrestre e nós temos o descanso celestial. 4 descansos que você deve pontuar aí no seu material: o descanso da criação, o descanso do sábado, o descanso da Canaã terrestre e o descanso celestial. O descanso da criação é, na verdade, mais uma grande concordância feita com Gênesis. Hebreus capítulo 4, versículo 4 diz: porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. É interessante que nesta passagem, Hebreus capítulo 4, versículo 4, quando diz obras que fizera, o verbo do grego aqui é geneteton. Geneteton tem exatamente o mesmo significado aqui que telestai, que significa acabado, consumado, pronto. O descanso da criação não é um descanso que Deus fez para descansar de um cansaço físico ou de um corpo extenuado, não. O repouso da criação, o repouso aqui descrito no capítulo 4, se refere a um repouso de quem termina uma obra, conclui aquilo e que agora irá apreciar a perfeição de sua obra. Lembre-se que quando Deus criou a sua natureza, criou tudo que existe, criou o homem, tudo era perfeito. Portanto, Deus, para agora, termina a sua obra totalmente criada, totalmente finalizada, para admirar a sua perfeição, para admirar o caráter criador e aquilo que ele havia feito. Logo, o primeiro repouso referendado aqui é justamente o repouso da criação. E aí nós temos um outro repouso, que é o repouso 7º dia, prefigurado no Sabat, o sábado. Esse repouso muitas vezes é descrito como um mandamento perene, que nós devemos guardar ainda hoje, até porque foi um mandamento dado por Deus a Moisés, que se guardasse o 7º dia. No entanto, não perdendo o foco de nossa lição, é importante destacar que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, neste momento, era nada mais, nada menos do que um tipo daquilo que Cristo haveria de cumprir. Quando olhamos para esta passagem, quando fala sobre o repouso do 7º dia, há uma concordância com Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz assim: abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Fica evidente nessa passagem que há uma relação íntima entre o 7º dia, o sábado, e o caráter de Deus. Esse sábado aqui descrito, o 7º dia, tem 2 características fundamentais. Primeiro, que é um dia de descanso após 6 dias de trabalho. E o segundo é que é um descanso no qual Deus habita, onde Deus é uma presença constante e como presença constante, Deus o santifica. Porém, nós precisamos entender que grande parte disso aqui, como Moisés, como Josué, como Davi e o próprio sábado, nada mais são do que figuras, personagens, tipos
de Jesus, que anteviam aquilo que Cristo faria. Nós comentamos sobre isso na lição passada, quando falamos sobre Moisés, quando o próprio Jesus diz que se vós cresceis do que Moisés dissera, vós também crerias em mim. Então, esta passagem é muito importante, não é? Porque, de certa maneira, o que nós entendemos, e assim pregamos, é que o sábado aqui descrito nada mais é do que um tipo do descanso que seria fornecido, provido por Jesus, uma vez morto na cruz do Calvário. Observe que Cristo, quando ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia e ele entra para o descanso. Por isso que nós entendemos que esse sábado aqui descrito, na verdade, é apenas um tipo desse descanso, o qual Cristo entrou. Enquanto que o sábado aqui era um sábado que vinha após 6 dias de trabalho, era um sábado momentâneo, era um descanso momentâneo, Cristo provém um descanso eterno. Em outras palavras, em Cristo cumpre-se o descanso. Logo, voltando na temática anterior de que a realização sempre é maior do que o símbolo, o que nós vemos aqui é que o sábado era apenas um símbolo, enquanto Cristo é a realização. Logo, o repouso do sétimo dia, ele foi cumprido em Cristo Jesus. Nós ainda temos um outro repouso aqui descrito, que é o repouso de Canaã. E nesta parte, o autor ele é mais enfático ao comparar a figura de Josué com Jesus. Veja bem, Hebreus capítulo 4, versículo 8 diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Aqui o que nós temos é uma concordância com uma palavra de Davi, o salmista, o rei Davi. Há a comparação mais incisiva entre aquela que era a missão de Josué e aquela que é a missão de Jesus. Observe que como capitão, Josué liderou o povo na campanha da conquista da Canaã. Quando nós lemos o livro de Josué, há duas passagens emblemáticas que meio que são antagônicas, paradoxais, numa primeira leitura. Em uma parte dos primeiros capítulos, Josué se regozija com as suas conquistas, se regozija com o que havia feito e diz sobre o descanso. Mais à frente, se não me engano, no capítulo número 11, porém, ele tece um comentário dizendo que ainda não era o descanso, ainda não havia chegado ao descanso. O que, na verdade, temos aqui não é um paradoxo, não é uma colocação de antagonismo, mas sim o fato de que Josué colocou, de certa maneira, aquela segunda geração de hebreus, não os que haviam saído do Egito, que era a primeira geração, mas a segunda geração, ela entrou realmente na Canaã terrena. No entanto, longe do descanso perfeito, aquela Canaã era turbulenta. Aquela Canaã estava em uma efervescência terrível de batalhas, de guerra. E Josué não conseguiu cumprir o repouso perfeito, não conseguiu liderar aquele povo para um descanso completo naquela Canaã. Portanto, o repouso da Canaã aqui descrito ao contrário do que muitos queriam dizer, principalmente os hebreus judaizantes, essa Canaã não é de forma alguma a Canaã terrestre. No entanto, Josué tem que ser valorizado, e ele faz isso. O autor aos Hebreus destaca que Josué realmente conquistou muitas coisas para Israel. No entanto, não conquistou tudo, e é por isso que o Espírito Santo, falando por meio de Davi, ansiava por um outro dia onde haveria um repouso perfeito. Veja bem, nós temos até aqui então 3 repousos descritos: o repouso da criação, alicerçado no verbo telestai, ou geneteton, que é o verbo que descreve
aquele momento que Deus vislumbra a sua criação, em que ele descansa após a sua perfeita criação. Nós vimos o repouso, o sétimo dia, que era um tipo, o sábado, como um tipo do repouso perfeito que Jesus traria. Portanto, esse repouso era um repouso figurativo, momentâneo para a lei. E nós vimos agora o repouso de Canaã, que é um repouso imperfeito, a qual Josué até tentou liderar o povo, mas não conseguiu. Por isso que foi necessário o salmista Davi usar a expressão um repouso em que haveria um outro dia, e esse outro dia é justamente o último grande repouso, o repouso divino. O repouso divino, ele se alicerça em várias passagens da Bíblia Sagrada, mas Hebreus capítulo 4, versículos 7 e 8, descrevem ele em sua perfeição. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O descanso em Canaã, após as peregrinações do deserto, é mencionado apenas como símbolo. O descanso perfeito era guardado pelo próprio Abraão. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, versículo 10, tem uma passagem que confirma isto, que diz: Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Veja bem, aqui nós entendemos que o descanso divino, o repouso divino, ele é perfeito, e tão perfeito que o próprio Abraão, desde os primórdios da Gênese, da formação da nação hebraica, já antecipava, já ansiava por ele, já o desejava, já aspirava por ele. E aqui nós podemos reforçar que Cristo é superior a Josué, alicerçado pelo autor aos Hebreus em pelo menos 2 pontos. Claro que poderíamos discutir muito mais do que isso, mas em 2 pontos ele é destacado aqui para nós. Primeiro, Josué não foi capaz de liderar aquele povo para um descanso perfeito. Já Cristo, ele é capaz de nos liderar e nos conduzir a um descanso perfeito, a um descanso eterno, a um descanso de paz e harmonia em absoluta conjunção. Nós entendemos aqui que a primeira diferença entre Jesus e Josué é que Josué fornecia um descanso incompleto e temporal, enquanto Jesus fornece um descanso completo e eterno. Um outro ponto que nós temos aqui é que o descanso de Jesus, ele é real, ele é um descanso substancial, é um descanso de palavra eficaz, crítica para o agora. Não é um descanso sabático, não é um descanso momentâneo, é um descanso para sempre. Mais um atestado de que nesta missão, Cristo, ele foi superior e muito superior a Josué. Josué não deu descanso ao povo. Josué, houvesse dado a oferta, não teria sido repetida em outro momento. Se Josué tivesse conseguido alcançar o descanso perfeito, não haveria a frase através de Davi, outro dia, outro dia. Nós entendemos, portanto, que a nossa lição, ela se resume nesse aspecto. Nós temos em Jesus um descanso eterno, um descanso perfeito e um descanso atemporal.
Resumindo, um descanso completo. Uma vez que Josué, o descanso foi momentâneo, o descanso foi incompleto e o descanso foi temporal. Ele é eficaz. O descanso de Jesus é eficaz. Fica aqui um alerta para essa advertência, um alerta para a igreja atual. Irmão e irmã, não se desvie para a incredulidade. Não troque o descanso perfeito, obtido, construído, arquitetado por Deus, por um descanso momentâneo, ou por uma incredulidade, ou com uma vontade de voltar atrás. Lembre-se, a fé, ela é contínua, ela perfaz o ouvir, ela caminha junto com o ouvir. Nós precisamos combater esse bom combate, guardar a fé até o final, para que possamos entrar na Canaã celestial. A Canaã celestial é o símbolo máximo do nosso descanso. Lembre-se que nós vimos aqui que o capítulo 4 de Hebreus, ele tem duas abordagens. Uma abordagem agora, para o presente, que é o descanso que nós, crentes, temos uma vez que entregamos nossa vida a Jesus, mas também um descanso para um porvir, onde há um tesouro que nos aguarda, um tesouro que nós não conhecemos, mas sabemos que o ladrão não rouba e a traça não corrói, um tesouro que será dado a nós pelo próprio Cristo quando vencermos esta caminhada. Hoje nós estamos no deserto, nosso êxodo, peregrino nesta terra, mas em breve, em nome de Jesus, estaremos entrando no repouso completo, o repouso perfeito. Para isso, eu deixo uma meditação de uma passagem do Antigo Testamento que está em Miqueias, uma passagem maravilhosa, Miqueias capítulo 2, versículo 10, que diz assim: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, corrupção que destrói grandemente. Há algo, há uma palavra mais atual do que essa? Há uma palavra mais atual do que essa corrupção que destrói? Corrupção, mal, malignidade que absolve essa sociedade? Não, não há. Portanto, fique firme, não volte-se para a incredulidade, não olhe para trás, mas juntos prossigamos rumo ao nosso alvo supremo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso programa vai ficando por aqui, chegando ao final. Uma lição maravilhosa que tenho certeza que falou em nossos corações. Nós, mais uma vez, reforçamos o nosso convite para que você se inscreva em nosso canal, o canal ADMP TV, um canal de bênçãos para a sua vida. Se você já é inscrito, clique no sininho de notificação para que você fique por dentro de nossas novidades. Ore por esse projeto, ore por esse trabalho que nós estamos realizando. Deus tem cuidado de nós, para que nós juntos prossigamos realizando a vontade do bom Mestre. Espero você aqui na próxima quarta-feira para mais uma lição. Que Deus possa, em Cristo Jesus, continuar lhe prosperando. Amém.